Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. Suficiente para a nossa salvação, nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém para sermos salvos. Tudo que Cristo concretizou com sua morte e ressurreição é suficiente para nos conceder a salvação eterna. É aquele que é supremo, o Senhor de tudo e de todos. Aquele que tem tudo, absolutamente tudo, no controle das suas mãos. É sobre esse Cristo que nós temos estudado na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos ver um texto que é fantástico, que é o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No nosso último estudo, nós começamos o texto dizendo: se morrestes com Cristo. E você que viu o último estudo, você deve se lembrar que esse se não é uma condição se caso eles tenham morrido com Cristo, mas é mais uma afirmativa de Paulo. Seria mais visto que. E aí a mesma ideia aqui, quando Paulo fala, portanto, levando em conta tudo o que ele falou até agora, no fato de que nós não devemos depositar a nossa fé nas nossas obras, na guarda da lei, na guarda de dias, nem nos submeter a ordenanças de não toque aquilo, não manuseis aquilo, não proves aquilo. Então, portanto, diante dessas verdades, que tudo isso não tem valor algum em relação à salvação, daí Paulo vem com o si novamente, dizendo: visto que, como vocês já morreram com Cristo anteriormente, agora ele fala como vocês ressuscitaram com Cristo. Pois todo aquele que morreu com Cristo, logo ressuscitou com Ele também. Quando Cristo morreu, Ele levou sobre Ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Nós estávamos crucificados com Ele, nós fomos mortos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E até o próprio Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer que nós estamos assentados com Ele nos céus. Então, essa união com Cristo é real, é verdadeira e é um fato na vida daquele que se arrependeu dos seus pecados e depositou sua esperança em Cristo Jesus. E aí ele traz dois imperativos, duas ordens para nós, dois mandamentos para nós. Mas veja, diferente daqueles falsos mestres que estavam espalhando falsas doutrinas na igreja de Colosso e nas igrejas da vizinhança ali, que diziam que você devia seguir certas coisas para você ser perfeito e para você alcançar a salvação, então você não podia fazer determinadas coisas e deveria seguir outras regras para que conseguisse alcançar a perfeição e ser salvo. Paulo fala: não, vocês já alcançaram isso, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo Jesus. Agora, como isso é um fato na vida de vocês, vocês devem buscar as coisas lá do alto. Então, o primeiro imperativo é para nós buscarmos aquilo, e esse buscar a ideia do imperativo aqui no grego é de algo constante, então não é algo que eu busco uma vez, mas é uma constante busca pelas coisas lá do alto, por aquilo que pertence ao reino dos céus. E é fascinante que isso aqui nos ajuda a combater a própria ansiedade. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no meio do seu sermão no monte, ele começa falando: não fique ansioso de coisa alguma,
porque o Pai Celeste tem cuidado de vocês. Não fiquem ansiosos quanto aquilo que vocês têm necessidade, comer, se vestir. Olhem os passarinhos, olhem as plantas. Se o Pai cuida deles, quanto mais de vocês, que tem muito mais valor para o Pai. E aí ele, ao concluir esse trecho, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Aquilo que a gente realmente precisa, que nós temos necessidade. Mas veja, buscar as coisas lá do alto, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nos ajuda até a combater a ansiedade. O mundo ao nosso redor hoje está muito preocupado, muito angustiado, muito ansioso com toda a situação que esse vírus tem causado. E algumas pessoas realmente estão desesperadas, preocupadas com amanhã, o que vai acontecer. Nós que estamos em Cristo, nós que já morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, nós não precisamos ficar ansiosos dessas coisas. Devemos, antes de tudo, buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscar as coisas onde Cristo vive, assentado à destra do Pai. Nós devemos colocar no nosso coração essas coisas. E o Senhor Jesus, quando ele fala sobre o reino dos céus, ele mostra que realmente a busca pelo reino dos céus é superior a qualquer busca aqui. Ele dá alguns exemplos de como se o reino do céu fosse um grande tesouro, onde o homem encontra esse tesouro num campo, vai vendo tudo que tem para comprar aquele terreno e ficar aquele tesouro. Ou ele também compara uma pérola de grande valor, onde a pessoa vai e vende tudo que tem para comprar essa pérola. O Senhor Jesus já nos ensinava, e Paulo confirma aqui, que o reino dos céus é mais valioso que qualquer coisa desse mundo. Que qualquer coisa que possamos encontrar nesse mundo. Por isso devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós devemos realmente nos esforçar para, como o próprio Senhor Jesus fala, juntar tesouros nos céus, onde nem ladrão pode roubar, onde a traça e a ferrugem não corrói. Tudo aquilo que você buscar nessa terra aqui, num momento ou outro, vai chegar ao fim. E muitas vezes a própria busca por essas coisas, e eu estou falando até de coisas lícitas, coisas que realmente você pode ter, não é errado você ter, não é pecado você ter. Mas quando você deposita o teu coração nessas coisas, acaba se tornando algo pecaminoso. E acaba trazendo ansiedade, angústia, preocupação ao seu coração. Quando o teu coração está nas coisas lá do alto, quando você busca as coisas dos céus, quando você busca aquilo que agrada ao Senhor, e de agora em diante, nós vamos ver um pouco mais sobre essa nova vida em Cristo Jesus, e realmente aquilo que é na prática agora. Antes Paulo falou de uma maneira mais objetiva, o objetivo da nossa fé, o objeto da nossa fé é Cristo Jesus. Nós devemos depositar a nossa fé nele, crer nele, ele é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada para sermos salvos. Agora Paulo começa a nos ensinar a viver essa nova vida em Cristo Jesus. E ele começa nos orientando que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Quando eu estava pensando sobre esse texto, ontem e hoje principalmente hoje, no dia de hoje, eu imaginei o seguinte, eu gostaria que você imaginasse comigo. Imagine que você é um soldado numa guerra, numa terra distante, que está numa missão de resgate, de resgatar pessoas que fazem parte da tua pátria, mas que estão presas lá, no meio dessa batalha. E algo que realmente faz com que você consiga aguentar toda aquela batalha, toda aquela angústia, todo aquele terror daquela batalha, é o que ficou para trás, na sua terra natal.
É o desejo de voltar e reencontrar seus entes queridos, as pessoas que você ama. É o desejo de realmente voltar e o seu comandante dizer bom trabalho. Nós estamos de certa forma, uma batalha de resgate aqui. Nós estamos numa missão de resgate nesse mundo de trevas, onde o Senhor Jesus nos ordenou que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, para que aquelas pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, fazem parte do reino de Deus, do povo de Deus, sejam resgatados dessas trevas, como o Senhor um dia nos resgatou, como o Senhor um dia fez por nós. E aí o que nos ajuda a evitar a ansiedade, a preocupação, a angústia, ou como o próprio Paulo fala, a combater o bom combate aqui, é o reino de Deus. Em Romanos 8,18, Paulo diz assim que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então é olhar para o céu e buscar as coisas do céu. Buscar crescer na graça e conhecimento de Jesus. Buscar crescer na graça e estatura de Cristo Jesus. Buscar ser mais semelhante a Ele. Tudo isso deve fazer parte da nossa busca diária. Daquilo que nós devemos buscar no nosso dia a dia para podermos enfrentar a batalha diária. E aí, por mais difícil que o mundo se torne, por mais complicado que esse mundo se torne, vem pandemias, guerras e seja lá o que mais vier nesse mundo, que a tendência é piorar mesmo, nós podemos ainda descansar em Cristo Jesus e estar seguros em Cristo Jesus, com que toda ansiedade, toda preocupação vá em Cristo Jesus. Por isso, busque as coisas dos céus, busque as coisas lá do alto. E é interessante que Paulo não nos ordena apenas buscar, mas até mesmo pensar. Versículo 2 diz assim: pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Veja que solução para a nossa ansiedade. Porque o que é ansiedade? É você ficar preocupando-se com coisas que às vezes nem aconteceram ainda. Ou situações que estão ao teu redor, que ficam dominando o teu coração, que ficam angustiando você por dentro. E você fica pensando nessas coisas, pensa nessas coisas e pensa nessas coisas. E aí Paulo fala: pense antes nas coisas lá do céu. Olhe para Cristo Jesus. Busque o seu reino e a sua justiça. Coloque o seu pensamento nisso. Quando vier os pensamentos das coisas desse mundo, leve o teu pensamento cativo a Cristo, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Não só busque, mas que isso domine o seu pensamento. Que as coisas lá do alto estejam constantemente no seu pensamento. Não coloque muito o teu coração nas coisas desse mundo. E quando eu falo isso, até coisas lícitas. Há uma canção, eu já citei em algum dos vídeos, e eu cito ela sempre na igreja, principalmente quando está falando de ansiedade, que é: não tenha sobre ti um só cuidado, pois somente um é muito para ti. E é verdade isso. Nós ficamos angustiados, estressados, ansiosos, porque não descansamos no nosso Senhor, porque não colocamos sobre Ele a nossa carga. E aí ficam pensando nessas coisas, quando deveríamos estar pensando nas coisas lá do alto. Então veja como é fascinante que os mandamentos do Senhor, eles servem mais para nossa proteção do que para nossa restrição. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo: não, eu me tornar crente porque se eu me tornar crente eu vou deixar de fazer algumas coisas que eu gosto. E realmente algumas coisas a gente deixa
de fazer, não, mas não porque a gente ainda gosta dessas coisas, porque a gente deixa de gostar dessas coisas. Porque as coisas lá do alto começam a dominar o nosso coração, a fazer parte da nossa vida, e a gente começa a pensar nessas coisas. E isso nos liberta de frustrações, de ansiedade, de preocupações nessa vida. Veja como é fascinante esse texto. Ao mesmo tempo que é uma exortação do Senhor para nós, que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto, é um livramento do Senhor para nós. Os crentes não precisam, apesar de que têm ficado, vivem angustiados, vivem ansiosos, mas não precisam enfrentar a ansiedade. Não precisam bater de frente com as preocupações. O que eles precisam fazer é buscar as coisas do alto e entregar essas coisas que trazem ansiedade e preocupação ao Senhor. Descansar nele. E aí Paulo ele traz a grande motivação para nós buscarmos as coisas do alto, para nós pensarmos as coisas do alto. Porque nós morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É interessante que o versículo 1, ele fala assim: ressuscitados com Cristo, vocês têm vida com Cristo. Mas para nós deixarmos de pensar nas coisas aqui desse mundo e buscarmos as coisas e depositarmos todas as nossas forças nessas coisas desse mundo, Paulo fala, vocês morreram para isso. Então busquem as coisas lá do céu, porque a vida de vocês está oculta em Cristo. Vocês estão escondidos das preocupações dessa vida em Cristo Jesus. Vocês estão escondidos dos problemas dessa vida em Cristo Jesus. Vocês estão escondidos dessas acusações. Porque, lembrando que o contexto atrás, nós vimos que Paulo fala que ninguém julgue vocês por certas coisas, ninguém se torne árbitro de vocês por certas coisas. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Nós estamos unidos com Cristo Jesus. E aí vem o versículo 4, que é sensacional. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Breve, Cristo voltará. Isso é um fato. Eu não sei quando. Eu não sei quanto tempo falta para a volta de Cristo. Alguns sinais que acontecem, às vezes podem evidenciar que Cristo está mais próximo. Mas, apesar de eu não saber quando, eu sei que Ele voltará. E eu tenho esperança que Ele volte enquanto eu estiver vivo. E se não voltar, amém também, porque daí eu serei ressuscitado, receberei um corpo glorificado e estarei para sempre com Ele, de um jeito ou do outro. A minha esperança era não ter que enfrentar a morte, mas se ela vier, eu vou abraçar ela e entrar na eternidade com Deus. Mas uma coisa é fato: Cristo voltará. Note que Paulo não fala se Cristo voltar, mas quando Cristo se manifestar. Porque é um fato, logo Ele virá. Em breve Ele voltará. Mas note também que Paulo fala que quando Cristo se manifestar, mas entre isso, quando Cristo se manifestar, ele coloca uma explicação fascinante, que esse Cristo é a nossa vida. A grande problemática dos nossos dias é que muitas pessoas têm se esquecido disso. Muitas pessoas que fazem parte do meio cristão têm esquecido que Cristo é a vida deles.
Nós vemos muitas vezes expressões de que dar aula é a vida de fulano, jogar bola é a vida de fulano, a música é a vida de ciclano. Ou até mesmo pegar um ministério pastoral, pregar é a vida dessa pessoa. Que equívoco é isso quando se está se falando de um cristão? Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Mas isso não pode ser a minha vida. A minha vida tem que ser Cristo. E aí eu faço isso para a glória dele. Seja lá o que você faz na vida, se você for um médico, salvar vidas como um médico, não deve ser a sua vida. Cristo deve ser a sua vida e você deve fazer isso para a glória de Cristo. Quando realmente entendemos que Cristo é a nossa vida, o chamado que exercemos, e realmente as pessoas têm chamado também para ser médico, para ser missionário, para ser professor, para ser policial, tudo isso faz parte do chamado. E quando exercemos, cumprimos o nosso papel na nossa sociedade, entendendo que Cristo é a nossa vida, nós fazemos isso para a glória de Cristo. E isso não se torna mais tão pesado para nós, tão difícil para nós. O problema é quando nós fazemos disso a nossa vida. E aí Cristo fica em segundo plano. Cristo é a nossa vida. Precisamos entender isso, compreender isso e viver de acordo com isso. Por isso, buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto. E aí nós temos um consolo fascinante aqui, principalmente para dias como os nossos, de pandemia, onde todo mundo está preocupado, angustiado, ansioso, estressado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós seremos glorificados. Num dos comentários que eu li e eu achei fascinante, tanto que eu compartilhei ele nas minhas mídias sociais hoje, ele faz essa questão da santificação e da glória. E ele fala que a santificação é a glória começada. E a glória é a santificação consumada. A santificação é o aqui e agora. E a glória é lá. Lá em então ele coloca até. Nós estamos no processo de santificação e todo cristão está nesse processo de santificação, porque Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, aquele que não está no processo de santificação ainda não conhece o Senhor. Ainda não morreu e não foi ressuscitado com Ele. E a consumação desse processo de santificação é a perfeição plena em Cristo Jesus, onde nós seremos semelhantes a Ele, onde receberemos um corpo glorificado como o corpo dele. E aí, quando isso acontecer, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pandemia, não haverá mais vírus, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Não haverá mais estresse, não haverá mais preocupação, não haverá mais ansiedade, não haverá mais depressão. Tudo isso ficou para trás. E habitaremos para sempre com Ele num lugar onde há justiça, onde há alegria, onde há plenitude de alegria, onde há felicidade eterna. Tudo isso em Cristo Jesus. E antes de concluir e orar por nós, eu gostaria de lembrar você que ainda não está em Cristo Jesus. Que ainda há tempo para você correr para Ele. É só você crer, confiar e depender que quando Cristo morreu, você morreu com Ele.
Ele pagou por todos os teus pecados e cancelou toda a tua dívida. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida para Deus, para a glória de Deus. Então, se arrependa dos seus pecados. Confesse que Jesus veio e que Ele é o Senhor da tua vida e se entregue a Ele nesse momento. Receba Ele como único Senhor e Salvador, morrendo com Ele e ressuscitando com Ele. E aí sim, a partir desse momento, quando você realmente entender que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, que Ele é suficiente para te salvar e que Ele é o Senhor da tua vida, aí sim, comece a buscar as coisas do alto. Comece a pensar nas coisas do alto. E comece a viver essa nova vida como Cristo sendo a tua vida. Até Ele se manifestar. Até Ele voltar para te buscar. Então se entregue a Ele nesse momento. Receba-o como único Senhor e Salvador da tua vida. E você que já morreu com Cristo e já ressuscitou com Cristo, que a partir de hoje você possa buscar mais e mais as coisas lá do alto. E pensar mais e mais nas coisas lá do alto. E viver como Cristo sendo a tua vida. Porque como diz Paulo, quando a gente realmente vive essa nova vida em Cristo Jesus, o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. E aí você pode descansar, lançar sobre toda ansiedade, toda preocupação. Isso aqui já te livra de tudo isso. E que você vai descansar na certeza que tudo isso, todas essas dificuldades são passageiras. E Romanos 8,18, eu trago novamente a nossa memória. Esses sofrimentos desse tempo presente não são dignos de ser comparados à glória a ser revelada em nós. Glória que será manifestada quando nosso Senhor Jesus voltar. E eu quero orar por você, com você, pedindo para que Deus nos ajude a buscar cada vez mais as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Então vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor revela a nós através dela. E obrigado, Deus, por Cristo Jesus. Obrigado por aquele em quem nós morremos, mas também em quem nós ressuscitamos e que se tornou a nossa vida. Obrigado por Ele, Senhor. E porque nós temos essa nova vida nele, nos ajuda, Pai, a buscar as coisas aí do alto. Nos ajuda realmente, ó Deus, a pensar nas coisas aí do alto. Que isso domine os nossos pensamentos e, consequentemente, domine nossas atitudes e a nossa vida diária. E que Cristo realmente seja a nossa vida, para que tudo aquilo que nós façamos para a glória dele. Nos ajuda em tudo isso, Pai. E eu peço novamente, ó Deus, para aqueles que estão assistindo, mas que ainda não morreram com Cristo. Que nesse momento, ó Deus, eles reconheçam os seus pecados, reconheçam a sua miséria e encontrem salvação em Cristo Jesus. Por favor, ó Deus, salva-os nesse momento e que eles possam morrer e ressuscitar com Cristo Jesus e que a partir de hoje Cristo seja a vida deles e que eles também possam buscar as coisas aí do alto e pensar nas coisas aí do alto, Pai. Ajuda-os, assim como um dia o Senhor nos ajudou a ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amados. Eu espero que realmente essa palavra ajude vocês a buscarem mais as coisas do alto e a pensar mais nas coisas do alto. E que isso livre o coração de vocês de toda ansiedade, preocupação e estresse. E que vocês possam viver a nova vida em Cristo Jesus. E que Cristo seja a vida de vocês. E que quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, essa certeza de ser manifestado com Ele em glória seja uma verdade na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o restante da semana de vocês. Se Deus quiser, eu volto domingo com vocês, com a continuação do nosso estudo na Carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo
que é suficiente e supremo. Até lá, se Deus quiser.